I gave you my heart. Olá a todos, este é mais um simples vídeo. Eu sou o Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades. Meus irmãos, que a luz, o amor e a benignidade do nosso Pai Celestial esteja sobre cada vida, cada lar. Muito bem. Quando o nosso Salvador Yahushua é um nome original do nosso Salvador, foi trocado pelo nome Jesus, lembrando que Jesus Cristo é um nome criado e originalizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, Roma, a Igreja Católica que deu origem ao nome Jesus, pois o nome do nosso Salvador original na língua hebraica, aramaico, é Yahushua. Este é o nome do nosso Salvador, ao qual no concílio de Nicéia, a Igreja Católica resolveu traduzir, mudar o nome do nosso Salvador para o nome Jesus. Enfim, o nosso Salvador, o nosso mestre, quando morreu no madeiro, ele ficou 3 dias morto e no terceiro dia ressuscitou. Quando o nosso mestre ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e ele deixou uma ordem. O nosso mestre deixou um mandamento, deixou uma ordem para os apóstolos naquela época. Depois que o nosso Salvador ressuscitou, apareceu para eles. Vamos ver aí qual foi a ordem que o nosso Salvador deixou para os apóstolos. Livro de Mateus, capítulo 28 e o verso 19. Vejamos aí, Mateus 28, verso 19. Vamos ler o verso 18. O mestre aproximando-se aos apóstolos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha a ordem do Pai aí, olha a ordem do nosso mestre. Olha a ordem que Yahushua deu para os apóstolos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, no mundo inteiro, aqui está no plural. Observem que ele está se referindo a todo o planeta, toda a terra, está no plural. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito do nosso Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Yahushua, o nosso Salvador, garantiu, prometeu para os apóstolos e para aqueles que iriam ouvir o Evangelho, iriam ouvir as coisas que o nosso mestre ensinou e disse para os apóstolos passar adiante esse ensinamento. Todos que guardam os mandamentos, o que o mestre pediu para ser feito, ele garantiu que estaria com essas pessoas até a consumação do século. Então, meus queridos, a ordem do nosso mestre foi para os apóstolos fazer discípulos. E o que é discípulo? Aqui você vê que não há um pedido, não há uma ordem para os apóstolos fazerem pastores, ou até mesmo fazerem apóstolos. O mestre não pediu para os apóstolos fazerem mais apóstolos. Não, porque os apóstolos só foram 12. Na verdade, 13, né? Na verdade, o Judas, ele cometeu a traição e ele foi morto. E depois ficaram 11 apóstolos. E aí o apóstolo Paulo entra aí e ocupa esse vazio e fecha aí os 12 apóstolos. Mas se a gente for contar precisamente, são 13. Mas, porém, um morreu, que foi o Judas, ficou 12. Nós sabemos que só são 12. Então o nosso mestre não ensinou, não deu ordem para que os apóstolos fizessem mais apóstolos. Não, os apóstolos só foram 12. E muito menos pediu para fazer profetas. Não está registrado assim na Bíblia Sagrada aí. Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, livro de Mateus, capítulo
28 e o verso 19. Então nós não estamos vendo aí o mestre pedindo para fazer profetas, pois o último profeta foi João Batista. Está escrito aí no livro de Lucas que a lei e os profetas só vigoraram, só duraram até João Batista. Então o mestre fala que o último profeta foi João Batista. Não há profeta, não existe, não há. Os profetas que conhecemos nos dias de hoje, nos canais de rádio, nos canais televisivos, né? Nas TVs, os profetas que conhecemos nas instituições, nas igrejas que se encontram em cidades, esses profetas que existem no YouTube, no Facebook, profetas que estão aí em páginas da internet, em blogs, enfim. Esses profetas são mentirosos, eles profetizam de si mesmo, porque o último profeta foi João Batista. Foi o último, a lei só durou até João Batista. Então, se alguém se diz ser profeta, é mentiroso. É mentiroso, é o que está escrito, é o que está registrado na Escritura. Então, vejamos bem, a ordem foi para os apóstolos fazerem discípulos, e não para fazer profetas, nem mesmo fazer apóstolos, e nem fazer pastores. A ordem não foi essa. A ordem foi fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, proliferar o evangelho, a notícia do evangelho. O evangelho significa promessa. Que promessa é essa? A promessa de chegarmos ao paraíso. Yahushua, o nosso Salvador, que todos conhecem como Jesus, mas não é Jesus. Jesus foi um nome criado pela Igreja Católica. O nosso Salvador se chama Yahushua. Ele deu ordem para os apóstolos levarem o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. E o que é um discípulo? Meus irmãos, um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então, toda pessoa que segue o ensinamento de um mestre, ela é um discípulo. Então, se essa pessoa que ouviu o ensinamento de um mestre ensina para outra pessoa, essa outra pessoa torna-se um discípulo. E assim sucessivamente, as pessoas vão ensinando para as outras, pessoas de uma cidade passam informações para outra cidade, a outra cidade passa informações para outro estado, o outro estado passa informação para outro país, e assim vai, de país em país, de cidade em cidade, as informações, os ensinos, as ordens, os mandamentos de um mestre, que no caso é o mestre, o Salvador, o nosso Yahushua. Ele deu ordem para que os apóstolos viessem fazer discípulos, ou seja, ensinar as pessoas a obedecerem os mandamentos do Salvador. Então, a ordem aqui é fazer discípulo, é fazer com que o evangelho, com que a promessa da salvação, a promessa de alcançarmos o paraíso, porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas o nosso mestre prometeu colocar Adão e Eva de volta dentro do paraíso. O nosso mestre prometeu colocar toda a posteridade de Adão e Eva de volta dentro do paraíso. Isso significa que Yahushua prometeu colocar toda a humanidade de volta dentro do paraíso. Essa é a promessa. Então, veja bem, discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então, todo aquele que segue o ensinamento de Yahushua, todo aquele que segue o ensinamento do nosso Salvador é um discípulo. E a ordem aqui é ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, no mundo inteiro. No mundo inteiro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por que ele pediu para fazer discípulos e ensinar? Porque ele ia subir para o céu. Então a ordem é levar o conhecimento da promessa do evangelho a todos. A ordem aqui não é fazer pastores, como o sistema faz hoje. O sistema levanta pastores todos os dias. Igrejas demais. Hoje nós encontramos aí, faça uma pesquisa, meus irmãos, no bairro em que vocês moram, vá nas ruas de grande movimento, avenidas, com certeza vocês vão encontrar 3 ou mais igrejas na mesma rua. Vá em outra rua de movimento, em uma avenida, você vai encontrar 3 ou mais igrejas. São pastores para lá, é pastor para cá. Virou modinha, é modinha ser pastor. É modinha, é pastora, é missionária, é missionário. Então virou uma modinha, virou algo moderno, virou moda. Assim como a música, né?
ela vira moda, assim como o estilo de se vestir vira moda, ser pastor também vira moda. E o nosso mestre não deu ordem para fazer pastores, não deu ordem para fazer profetas, ele ensinou a fazer discípulos, ele ensinou a fazer pessoas que sigam os ensinamentos do mestre. No caso, ele é o mestre, o nosso Salvador é o mestre, e para obedecer o mestre é só obedecer o que ele ensinou aí dentro da Escritura, os mandamentos, né? O primeiro é amar o Criador, amar a Deus acima de tudo, e depois amar o próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos, não é verdade? Mas os líderes religiosos ensinam coisas além disso, que não é para ser ensinado, é para ser ensinado somente o que está registrado aí em Mateus capítulo 28, verso 19, na Bíblia Sagrada. Então, se a ordem é ir e fazer discípulos, o que nós estamos fazendo? Existem muitos irmãos no YouTube que estão fazendo discípulos, ensinando o que o mestre deixou aí registrado na Escritura. E assim sucessivamente, o irmão ouve, se torna um discípulo, passa o conhecimento, passa o entendimento. Quando você fala algumas verdades para o seu próximo, para o seu familiar, para o seu amigo e até mesmo para um desconhecido, você está fazendo o discípulo, ele está ouvindo o ensinamento do mestre. Não é verdade? Os líderes religiosos, os pastores, padres, papa, bispos, eles também levam o evangelho, mas levam um evangelho camuflado e eles querem em troca dinheiro, eles querem em troca grana para viverem em luxo em todas as áreas da vida deles. E sem contar que todas as religiões, elas são controladas pela maçonaria. A maçonaria é que rege um protocolo para que as religiões levem justamente até um limite. As religiões, elas não pregam nenhum livro apócrifo. Vocês nunca ouviram e nem vão ouvir, acredito eu, que jamais vão ouvir os líderes, os pastores ou padres falando dos apócrifos, que são livros que eram para estar dentro da Bíblia Sagrada e não estão. Os apócrifos são pergaminhos, são escrituras sagradas que não foram para dentro da Bíblia, né? A Igreja Católica, decidiu que os livros apócrifos não são inspirados pelo Espírito Santo, então esses livros não podem ir para a Bíblia. Então é para você ver que existe uma manipulação dentro da religião. Então o mestre falou: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Então, se eu ensino aos meus entes queridos, aos meus amigos e até mesmo desconhecidos, se eu ensino eles a guardar os mandamentos, eu estou fazendo discípulos, e esses discípulos que ouviram os mandamentos, se ensinarem a outros, estarão fazendo discípulos, e assim vai. Esse é o mandamento. Essa é a ordenança do nosso mestre. Se alguém faz diferente, está fazendo errado, está correndo atrás do vento, porque ele não ensinou a fazer pastor, não ensinou a fazer diácono, não ensinou a fazer bispos, não ensinou a fazer profetas, nada disso. Então nós temos aí no livro de João, capítulo 13, João 13 e o verso 34. Depois você pode ler o capítulo inteiro em sua Bíblia. Mas olha o que diz aí, ó. Aqui é o mestre falando, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o mestre Yahushua provou o amor, morrendo lá no madeiro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Uns aos outros se amem, se gostem. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o discípulo do mestre é conhecido se tiver amor um para com o outro. Então tá aí, ó. A deixa é essa. Você conhece um discípulo do nosso mestre, um discípulo do Salvador, se tiverdes amor um com o outro. É assim que está registrado na Bíblia Sagrada, João, capítulo 13 e o verso 34. Então, nisto conhecereis todos que sois meus discípulos. Aqueles que não têm amor, que são revoltados, são brutos, ignorantes, fazem a obra por dinheiro. Muitos fazem a obra por dinheiro. Muitos líderes religiosos pregam o evangelho por dinheiro, por luxo.
Muitos líderes religiosos fazem besteira dentro das igrejas, e aí você conhece que não é um discípulo do nosso Pai. Até porque pastor só existe um, que é o próprio Yahushua, que deu a vida pelas ovelhas. Só ele. Ele é o bom pastor. Isso está lá em João capítulo 10. Então, fica provado que o mandamento do nosso Pai para os apóstolos naquela época, e ele pediu para os apóstolos fazer discípulos, não pastores. Então fica provado que os líderes religiosos, eles se auto-intitularam pastores. Eles se auto-intitularam pastores. Eles mesmos criaram essa onda, essa modinha de ser pastor e querer ensinar as coisas que eles mesmos recebem como protocolo. Já disse, a maçonaria controla todas as religiões. Ela é que permite que as religiões ensine meias verdades e meias mentiras para o povo que é tratado como gado. A verdade é levar o conhecimento do evangelho, da promessa de voltar a viver no paraíso, levar o evangelho, a promessa de voltar a viver no paraíso com o nosso mestre Yahushua. Foi assim no começo de tudo. Então, temos que levar a promessa, temos que levar o evangelho, temos que levar a mensagem da salvação, uns levar para os outros. Mas virou comércio, né? Uma grande parte virou comércio, porque a palavra, as mensagens caíram no conhecimento dos ladrões e salteadores, que são os líderes religiosos. A maçonaria controla o mundo, a maçonaria controla a religião, a maçonaria controla o sistema político, a maçonaria controla o sistema de alimentação, a maçonaria controla quase todos os órgãos do mundo. Então, muitos não sabem disso, mas que passem a saber e que passem a examinar mais as escrituras e que todos possam entender que temos que levar o ensino do mestre uns para os outros. Ok, meus irmãos? Vamos levar adiante os ensinos do nosso mestre uns para com os outros, através da palavra manual, através do encontro pessoal, através de vídeos, através por escritas, através de redes sociais. Não interessa, temos que levar a mensagem e fazer discípulos como ele pediu. Tá certo? Que este vídeo possa ajudar a todos. Fica aqui mais um vídeo, que todos possam compartilhar esta informação. Compartilhem, meus irmãos, para que chegue a muitos. Compartilhem nas redes sociais, compartilhem no YouTube, que todos possam entender a verdade e alcançar a libertação através do ensino verdadeiro do nosso mestre, não o ensino que as igrejas têm, porque as igrejas só pensam em lucrar, as igrejas só pensam em lucros financeiros. Que todos possam sair de dentro do sistema e pensar fora do sistema. Eu sou o Helder Rocha, este é mais um vídeo e até o próximo. Um abraço a todos vocês.